sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aproximo, quebrantado por seu amor, meu amor. Amém? Podem sentar. Boa noite, meninas. Você quer ver como os meninos ganham das meninas? Boa noite, meninos. É. Na verdade, que bom. É bom ter muitos meninos aqui, ver homens se despertando também para a urgência de um compromisso para levar as crianças realmente a conhecer o Salvador Jesus. E eu queria então me dirigir, que turma mais bonita, né, que está aqui nesse 25º Congresso Nacional da PEC. Todos muito bem-vindos, pastores que estão aqui, missionários, obreiros, líderes, professores, pais, jovens, adolescentes. Temos um grupo grande de crianças aqui e todos são muito bem-vindos. Nós estaremos juntos nesses dias aqui, diante desse tema, comprometido
na expectativa de que o Senhor fale como só Ele sabe e pode fazer, falando a cada um dos nossos corações, através dos seus mensageiros, mensageiras, cada plenária, cada oficina. Sem dúvida será um tempo precioso, desafiador, inspirador, motivador. E a divisa escolhida para este nosso congresso é aquele texto lá de 2 Timóteo 4:5. Será que nós podemos repetir juntos? 2 Timóteo 4:5. Cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos mais uma vez? 2 Timóteo 4:5. Cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe que a vida cristã, assim também como a própria obra missionária, ela precisa começar bem. Precisa ter uma continuidade correta e tem que ser completada. Há um texto na palavra de Deus que sempre me estremeço quando leio, que nós devemos olhar os nossos líderes e atentar bem o fim da vida que tiveram. E a fé dos tais imitai. O compromisso de começar bem, andar corretamente e chegar até o fim. De uma certa forma, como disse Paulo a Timóteo também, neste mesmo capítulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa realmente é a grande necessidade. E que nós estejamos juntos nesses dias do congresso, em oração uns pelos outros, pelos preletores, pela programação, pelas crianças que estão aqui entre nós, para que a bênção do Senhor seja realmente abundantemente derramada sobre todos. Eu queria deixar um desafio aqui. Vamos olhar com especial cuidado para as crianças. Eu não sei se eu posso deixar esse desafio. Cada vez que uma criança passar, se aproximar, você vê, tal, por favor, erga uma súplica a Deus em favor daquela criança. Se você vê que tem alguém entre nós que está esperando o bebê, Senhor, abençoe essa criança que vai nascer e tal. E quem sabe a gente se exercitando aqui, orando pelas crianças, podemos então começar a ter isso como uma prática nossa, onde a gente andar, lembrar dos pequeninos que precisam ser conduzidos a Cristo. Levante a Deus uma súplica em favor das crianças, para que a criança, as que estão aqui, nós estamos orando por elas, enquanto estão ouvindo a ministração da palavra, possam também ter um bom começo, de nascer de novo, confiando em Jesus Cristo, e crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e serem bênção nas mãos de Deus. Nós temos que formar uma geração, que vai ser uma geração que vai continuar levando a palavra de Deus. Que os nossos filhos e netos aqui representados, possam ser aqueles que vão levar o Evangelho a terras distantes. Ainda tem povos que não ouviram falar de Jesus. Você já pensou a gente orar para que cada menino e menina que está aqui venha a ser realmente um missionário? Aliás, alguém já disse certa vez, não queira que o seu filho seja milionário, se Deus quer fazer dele um missionário, né? Vamos fazer esse compromisso de oração. E, na verdade, a nossa oração aqui é que esses dias aqui, a gente possa realmente descobrir a importância e a urgência de nos comprometermos mesmo. Há uma historinha que talvez você já tenha ouvido falar. Diz que de manhã, em alguns lugares, é bem gostoso comer um bacon com ovos, né? No dia de jejum. Especialmente lá na América do Norte, né? Bacon com ovos. E se você ouvisse a conversa que a galinha teve com o porco, foi muito interessante. Porque a galinha disse que estava bem envolvida na alimentação do homem, porque ela dava o ovo para fazer a omelete, né? O ovo mexido. O porquinho falou, tá bom, você está envolvida, mas eu estou comprometido, que eu me dou totalmente, né? Para poder fazer o bacon. De uma certa forma, que Deus nos leve a entregar a nossa vida mesmo, nesses dias aqui, como nunca fizemos antes, em favor das crianças. Você tem um manual aí na sua mão, tem um programa. Eu quero só pontuar nas páginas 6 e 7, eu não vou fazer a leitura de tudo isso aqui, sem dúvida nenhuma não vale a pena, mas algumas coisinhas que eu queria realmente chamar a atenção. Primeiro, em relação à identificação
é que o seu crachá tem que ser usado sempre de maneira visível. E a gente vai ter realmente uma equipe que vai estar... Não fique triste, caso você esqueceu o seu crachá, de equipe não deixar você entrar. Você vai ter que buscar o crachá no quarto. Se você está no outro hotel, vai ser mais complicado, né? Mas procura realmente lembrar da importância do seu crachá para ter acesso às reuniões, às oficinas. Eu acho também que a gente tem que ter uma postura digna enquanto estamos aqui juntos, num auditório como esse, de plenária. Tem 5 regrinhas aqui que estão estabelecidas, né? Não reserve lugar. Não reserve lugar. Todos têm direito de escolher o assento assim que chegam. Outra coisa, eu quero pedir encarecidamente, não levante antes de terminar a reunião. É uma coisa realmente muito desagradável, você não tem ideia de como pessoas, às vezes, na avaliação que faz do Congresso, acham que há uma certa irreverência de a pessoa não se levantar e vai saindo, é uma coisa muito importante. Outra coisa também, é a gente evitar conversas paralelas, para poder estar realmente assim, não distraindo a atenção daqueles que estão querendo realmente anotar e captar tudo que está sendo transmitido. Não usar indevidamente os celulares, deixe no modo avião, deixe no modo silencioso, porque é muito desagradável a interrupção que às vezes os celulares causam numa reunião. E às vezes até vai tocar numa hora tão importante, né, que aquilo... Então a gente tem que ter esse cuidado. E não prejudicar, então, a atenção das pessoas que estão ao nosso redor. Bom, são regras que a gente é importante lembrar, para que a gente possa realmente ter uma postura bem legal, num ambiente assim, com mais de 1000 pessoas, que isso realmente seja respeitado. Na noite de sexta-feira, amanhã, como a gente usualmente faz durante todos os congressos, vamos levantar uma oferta especial para as necessidades da PEC. A gente depois vai explicar com melhor detalhes a motivação desta oferta. Acho que eram mais essas coisas que eu queria mencionar rapidamente aqui. Não está sendo permitido o uso de filmadora durante as reuniões, seminários e oficinas práticas. Nós temos a Água Viva, a empresa que dá toda a cobertura, assessoria para as filmagens, o som. Eles estão fazendo toda a gravação. E nós temos já pronto o cartão, chamado cartão presente. Você pode levar todo o congresso nesse cartãozinho aqui, todo o congresso. Você tem as plenárias, as oficinas, os devocionais. Você tem aqui no verso como você resgatar, tem os preletores todos aqui, a sua fotografia, e você pode, então, fazer download e assistir online. É muito bem orientado. E você ir lá na livraria pode adquirir, o preço é bem baratinho. Eu não sei agora quanto é que é, mas eu sei que é simples, para você levar, inclusive até presentear alguém. Você pode assistir todas as plenárias, inclusive algumas oficinas, a gente nem consegue ver todas, mas aqui você tem todas elas nesse cartãozinho aqui. Como a tecnologia mudou, né? Antigamente a gente levava um monte de CD, depois era DVD, né? E agora era pendrive, agora leva um papelzinho desse, já coloca o código ali, e você pode ter tudo num cartão. Outra observação que eu quero lembrar, é importante destacar, preste atenção nisso aqui, é importantíssimo. Todos já foram avisados sobre isso. Não é permitida a venda de produtos pelos congressistas. Ninguém aqui tem autorização para ficar vendendo, oferecendo coisas, passando cantinho, vendendo. Aqui não é lugar, ninguém veio aqui para fazer negócio. Aproveitar o momento para querer vender alguma coisa. Não. E também distribuição de panfletos ou convites de qualquer organização ou igreja. Não é permitida a realização de reuniões paralelas às programações do Congresso. Então, nós gostaríamos que isso fosse respeitado, para que não haja realmente lojinhas escondidas atrás daqui para lá, para cá, fazendo negócio. Olha, tem isso aqui para lá. Não. A gente gostaria que isso fosse realmente evitado. Bom, amanhã eu vou dar uma explicação um pouquinho mais clara. As nossas oficinas acontecem aqui na parte de descida. Logo no primeiro lance tem a área das crianças. Nós temos uma equipe trabalhando com crianças de 3 a 6, de 7 a 11, de 12 a 14, uma equipe muito bem preparada, com toda a programação pronta. Então, a gente pede que os pais, depois, no final da reunião, possam, então, pegar os seus filhos ali e se dirigirem
para os seus quartos. Da manhã cedo também eles se reúnem ali. Nesse mesmo lance, descendo, acontecem 2 das oficinas. Amanhã eu vou explicar com mais detalhe. Descendo mais um outro lance, acontecem outras 3 oficinas. E descendo mais um pouquinho, tem a outra oficina. Uma das oficinas vai acontecer aqui mesmo. E amanhã, depois da reunião da manhã, eu vou dar mais informações sobre cada uma dessas oficinas, o que está acontecendo. Você pode escolher livremente. Você tem direito a assistir 4 delas. 2 na sexta-feira, à tarde, e 2 no sábado. Você escolha qual for a mais apropriada. Se vocês estão no grupo maior, da mesma igreja, uns vão para cá, outros para lá, para todo mundo pegar, pelo menos, todas elas, vai ser muito importante. E outra coisa, ao sair daqui, se dirigindo em frente, em linha reta, você tem um salão intermediário, onde está a livraria. Aliás, eu convido você para ver, a mega livraria está muito bonita, com descontos assim inacreditáveis. Você vai lá para poder aproveitar e usufruir da livraria. No meio do caminho, nós temos os estandes institucionais, onde você vai poder ver o projeto Matopiba. No próprio manual do congressista, algumas dessas propagandas e informações estão ali. Você vai ver o que está acontecendo na obra missionária entre as crianças indígenas. Já estamos com 4 etnias, com obreiros servindo entre os Zorós, entre os Xerentes, entre os Ticunas e entre os Baniuas. Então você pode ir lá ver, inclusive temos vários indígenas entre nós aqui. E você tem também o desafio do Instituto de Liderança, você tem os cursos da PEC, você tem ali o projeto 80 Campos aos 80 anos, você tem o grande desafio de construção de um prédio de 3 andares, 36 suítes, no Centro de Educação Nacional da PEC Mariporã, e é um projeto que eu vou explicar melhor, mas são 10 tijolos. A obra começou, fica pronta em 10 meses, estamos buscando irmãos que queiram contribuir com 10 tijolinhos, 10 parcelas, durante 10 meses, um compromisso, para que a gente possa levantar esse edifício. Lá tem todas as informações, vocês vão receber também por escrito esse material. E logo no início desses estandes, tem um estande especial de uma pulseira que a gente já trouxe no congresso anterior. Talvez alguns já conheçam, outros é novidade. Ela tem a sigla OQJF, um ponto de interrogação, que significa o que Jesus faria. São várias coisas, você coloca assim para você lembrar. O que Jesus faria no meu lugar? Quando você está no carro dirigindo, né? E aí alguém fecha você olha aqui e fala, o que Jesus faria, né? Alguém pisa no seu pé, alguém às vezes é ingrato com você. O que Jesus faria? Uma coisa, a gente pode ensinar as crianças sobre isso. O que Jesus faria? Para a criança poder se lembrar daquela realidade. Até tem um livro com esse nome, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Então é uma pulseirinha colorida. Essa pulseira é uma doação que a PEC recebeu, e toda a venda dessa pulseira, e olha, ela está num preço inacreditável, é apenas R$1, várias cores, e todo o dinheiro vai ser usado para 2 finalidades. Uma delas, para abençoar o trabalho da Aliança para a Evangelização das Crianças no Oriente Médio. Agora, em dezembro, eles fazem um arrastão. O ano passado, alcançaram 4 milhões de crianças no Natal, em países fechados. Eles fazem de casa em casa, eles vão de casa em casa. E tem que pregar o evangelho rapidinho, porque corre o risco de ser presos. Muitos desses professores que estavam fazendo isso foram presos, para poder explicar quem é Jesus, o que significou o nascimento de Jesus. Então, a sua compra dessas pulseiras, você pode até talvez comprar uma quantidade maior, para distribuir para as suas crianças. É muito bonitinho, você vai passar lá ver o pastor Vacílio está aqui? Pastor, fica de pé um pouquinho, ele vai estar lá naquele stand, ali logo na entrada, para poder explicar melhor sobre o projeto. E a metade do que for levantado com essas pulseirinhas, será para o projeto Crianças Indígenas para Cristo. Então, são as coisas que eu queria falar sobre esses projetos. Mas eu queria dar abertura deste congresso, chamando aqui
os nossos missionários. Talvez nem todos vão poder se aproximar, alguns estão envolvidos com as crianças, mas eu queria que eles fossem chegando aqui na frente, todos os obreiros da PEC, por favor, rapidinho, não vamos perder tempo, não, o nosso tempo está voando, vamos lá, chegando aqui, né? Pode subir aqui em cima, os nossos missionários da PEC. Olha, nós estamos hoje com 47 campos, 47 campos, e o nosso desafio é em 2021, quando a nossa missão no Brasil completará 80 anos de idade, é que a gente então tenha 80 campos. Você vai passar lá no stand e você vai ver cidades que estamos orando da região sul, sudeste, centro-oeste, cidades, pode juntar mais para cá, vamos mais para cá, para a turma estar chegando aí, cidades da região norte, nordeste e centro-oeste, e você vai olhar lá no quadro, no mapa, você vai ver o nome das 20 cidades do norte, as 20 cidades do sul. Talvez você seja de uma dessas cidades aqui. E se você quer saber como abrir um polo na sua cidade da PEC, vai estar o stand lá, você vai lá, olha, eu quero abrir um polo aqui, em Tefé, Itacoatiara, em Cascavel, em Londrina, em Curitiba, em Campos, em Volta Redonda, tem várias cidades. Pode chegando mais para cá, vamos chegando mais para lá, chegando mais para cá. Agora imagina, isso aqui representa 47 polos. Daqui 2 anos, 2021, serão 80. Como é que vai caber todo mundo aqui? Vou ter que procurar um lugar maior, né, para fazer. Mas deixa eu chamar, vou fazer, eu peço permissão para os colegas, para colocar na linha de frente os missionários indígenas. Dá um passo à frente os indígenas aqui. Os indígenas. O Gerson é Baniwa, cabeça do cachorro, divisa com a Bolívia. Ele foi do Colômbia, perdão, Colômbia. Ele agora, são 98 comunidades. E no mês de outubro foi adquirido barco com o motor Mercury, para poder andar naqueles rios ali. Tem lugar que demora 5, 6 dias para chegar. Por quê? Você vai num barco, chega lá na frente e tem pedras, cachoeira, o barco não passa. Aí tem que tirar o motor do barco, tem que tirar as coisas do barco, tem que tirar as pessoas do barco, tem que tirar o barco, botar o barco assim, subir pelas pedras, passar, parar. Já pensou? Aí bota o barco de novo no rio e lá na frente outra cachoeira. Quem quer ir para lá evangelizar? Lá, mesmo que você queira, não consegue entrar. Porque a reserva não é permitida a entrada. Já pensou? Deus levantou ele, obreiro. Deus levantou a Betânia. A Betânia está em Tocantins, ela é xerente, entre a tribo xerente. Acho que os outros não estão aqui porque estão com as crianças, né? Nós temos um casal, Jorge e Alinécia, Ticuna, Alto Solimões, divisa também com o Peru, uma coisa extraordinária. E tem um casal, Gabriel e Elaine, vocês vão conhecer, que é com o grupo Zoró, no Mato Grosso, divisa com Rondônia. Nós queremos chegar a 2021 com 7 tribos, com missionários da PEC. Eles são missionários da PEC, ganhando crianças, treinando professores. Eu não sei se vou poder citar todo mundo aqui, rapidinho assim, ó, Bauru, Tiago e a Daiane, Piauí, Ismael Ana Rita, José Altair e Eneida, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Leandro, região norte da capital de São Paulo, Solange, da região de Grande Florianópolis, Santa Catarina, Ailton e Leonilda, Mogi das Cruzes e cidades vizinhas, Elisângela, indo agora para o Amazonas, ela está terminando o estágio dela para o Amazonas, pastor Daliesso, ele está como diretor, vem cá, Daliesso, o diretor da região norte e nordeste, e que está levando à frente o projeto Matopiba. Você tem que passar lá. No mês de janeiro, de 17 de janeiro a 2 de fevereiro, precisa de uma equipe para alcançar mais de 30 cidades ali. Quem quer ir para Matopiba? Quem quer Matopiba? Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Olha lá, vou procurar. Aqui está a Isidora, Vila Velha, Espírito Santo. Já falei desse. Essa aqui é minha esposa. Olha que bonita essa moça aqui, né? Fazendo 40 anos de casamento agora. Aqui tem o Joelson. A esposa dele está com as crianças. O Joelson lá do Rio de Janeiro.
A Andressa, de Manaus, Amazonas. A Miriane, a região central de São Paulo, região leste da capital de São Paulo. A Geisa, do Maranhão. Maranhão, ela está praticamente começando também esse ano. É uma moça que agora vamos buscar com a direção de Deus. Estamos buscando alguém que possa coordenar um ministério com os quilombolas. Já pensou? Quem gostaria de ver ela conduzindo o ministério com os quilombolas do Brasil aqui? Oh, ora por isso aqui. Nós temos aqui a Érica, paraibana. Trabalho na Paraíba, está indo para Paraíba agora, no mês de janeiro, fevereiro, para começar o trabalho na Paraíba, ajudando lá o campo. A Linda, que é bom da Serra de São Paulo. O Luiz, de região do ABC, Luiz. Aqui a Lurdinha, Feira de Santana. A Expedito Inair, região de São José dos Campos. Aqui está a Silena, lá no estado de Minas Gerais, servindo em Minas Gerais. Fleudina, Mato Grosso, eu não posso falar Mato Grosso, ela fica brava, porque é Mato Grosso do Sul. Eu tive num simpósio lá, aqui no Mato Grosso, ela pegou uma placa, é Mato Grosso do Sul, aqui não é Mato Grosso, ela é de lá. Estamos orando para que Deus levante mais pessoas para o Mato Grosso do Sul. A Chile, da região de registro e também DEAN acadêmica do Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças. Temos aqui a Caroline, uma cearense servindo agora em São Paulo. E estamos orando para que Deus realmente mostre qual vai ser o campo da Caroline. Tem sido uma grande bênção lá do liderança. Aqui eu vou dar um destaque rapidinho. Essa moça aqui, eu não sei se apresento ela como alemã ou como brasileira. Ela nasceu na Alemanha, mas ela está mais brasileira do que alemã. E ela completou o tempo dela aqui. E a missão está pedindo que ela volte. Está chorando aqui, mas ela vai ter que voltar. É o último momento dela no Brasil, mas ela já prometeu que em 2021 ela vem nos visitar no simpósio dos 80 anos. Lembre de agradecer a Deus pela vida da Hilde. Hilde, fala só uma palavra. Boa noite. Estou 28 anos no Brasil, 22 anos com a PEC, e Deus me mostrou para estar completando a minha carreira. Obrigada pela sua oração. Amém. Ela tem servido no estado do Pará, muitos anos, ajudou também na Paraíba e ultimamente estava no Pará. A Sati, olha, ela completou já 50 anos, né, de ministério. 52 anos agora, eu me lembro da festa dos 50 anos, 52 anos servindo entre as crianças, Sati. Ela acabou de vir de um curso no Japão, uma coisa, depois você conversa com ela, você vai ver. Aqui tem esse casal, o Júnior, o pastor Júnior, a Denise, o João Marcos e o Samuel. Durante 6 anos, serviram na região leste de São Paulo, e agora eles estão deixando e estão assumindo o campo de Goiás. Quem é de Goiás aqui? Fica de pé os goianos aqui. Goianos, cadê os goianos? Cadê os goianos? Vocês precisam abraçar esse casal aqui, hein? De Goiás aqui, tá bom? Eles vão assumir agora, já praticamente estão assumindo o campo lá de Goiás. Nós temos aqui a Jéssica. A Jéssica foi missionária entre os ribeirinhos. Você tem um livrinho na sua pasta? Pelos 8 povos menos evangelizados no Brasil. Indígenas, ribeirinhos, 7. E ribeirinhos, imigrantes, quilombolas, sertanejos, surdos e tal. Ela representa para nós aqui os ribeirinhos. Quem sabe, ela está também num processo para definir campo. Ore pela Jéssica. Ela é uma carioca, trabalhou muitos anos com ribeirinhos lá no Pará, e agora está se preparando para servir a PEC. Aqui nós temos a Carlene, essa é do Mato Grosso mesmo, né? Mato Grosso. Oh, gostei da torcida do Mato Grosso aqui, é bacana. Carlene, Mato Grosso. Nós temos aqui no Pará, Ana Mônica, Natanael e Heredina, são mais de 40 anos servindo ao Senhor, muitos anos do Pará, e agora muitos anos em São Paulo. Ele até esse ano esteve como diretor da região norte, sul, sudeste e centro-oeste. Ore por eles, que estão indo para um ano sabático agora, um ano de desfrutar das bênçãos de Deus de uma forma diferente, vão viajando,
vão estar um tempo aprendendo inglês, no Panamá, um tempo na África. Converse com eles, pega as suas notícias para vocês orarem por esse casal, mas eles voltam, né? Eles voltam. Nós temos aqui Antônio Jorge e Solange. Trabalharam muitos anos na PEC em São Paulo, no Rio. Há 4 anos atrás, deixaram o trabalho da PEC e foram pastorear uma igreja. 4 anos e meio, né? E agora retornaram. Voltaram. O Bom Filho, a casa... voltaram para servir a Deus entre as crianças. Eles estão assumindo o campo de Guarulhos, que é a 2ª maior cidade do estado de São Paulo. Olhe pelo Antônio Jorge e Solange. Casal Edson e Viviane, eles são lá da terra onde trabalha o Bolsonaro, Distrito Federal, Brasília. Precisam das nossas orações ali no campo. Vamos um pouquinho mais para cá, só. Lá em Brasília. A Luciana de Apucarana, Paraná. Cadê a turma de Apucarana aqui? Paraná. A Beth dirige o trabalho lá em Fortaleza, no Ceará. A Marta, olha lá o cearense lá. A Marta abrindo o campo agora da região oeste da capital de São Paulo. A Marília, na região de Sorocaba, várias cidades ali também, o nosso obreira veterana. Aqui vou chegar agora aqui, nesse casal, é o mais veterano trabalho da PEC, a Inês, 60 anos de ministério da PEC. Então, com 72. 8. Não, ela foi fazer uma viagem para Israel e tem um viúvo lá. Ela tinha 70 anos já. E o que aconteceu? As obreiras solteiras querem que a gente faça um projeto para Israel para ver se consegue um esposo também. Olha, e ela disse que ela nunca tinha beijado ninguém na vida. 70 anos. Atenção, solteiros e solteiras, tem esperança, né? Tem esperança. O Carlos é chileno, tá bom. Tá bom. E nós vamos juntos cantar. Fernando, nos ajuda aqui. Essa música foi composta pelo Fernando, a música tema desse congresso. Música tema desse congresso, e nós vamos cantar para vocês. Tá bom? Só para vocês saberem esse hino oficial, o coro foi eu que fiz, mas todas as estrofes foi o pastor Gilberto, viu? É ele que escreveu essa música e espero que marque para vocês. Vamos conhecer a música com os missionários da PEC cantando. Vamos lá? O projeto que eu sei é muito claro, para crianças é necessário ter um pastor que ame com jeito e com amor, que dê bom alimento e amparo, defendendo sempre do inimigo predador. Comprometido
Vou pregar o evangelho verdadeiro, vou ensinar para a criança a sã doutrina, ensinar numa igreja genuína. Esse é meu compromisso por inteiro. Servirei a Deus com toda a garra e disciplina. Vamos cantar junto? Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus. Comprometido em levar crianças para Jesus. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus. Comprometido em levar crianças para Jesus. Comprometido com a obra santa e a palavra de Deus. Comprometido em levar crianças para Jesus. Em levar crianças para Jesus. Enquanto a turma vai descendo, eu fico pensando, quem é que vai subir para estar com a gente aqui no próximo ano? Estamos buscando obreiros para 80 campos. Pedimos as suas orações nesse sentido. Vou chamar o pastor Davi Merck aqui e gostaria de... Pastor Júnior, você pode vir aqui para ter uma palavra de oração pelo pastor Davi Merck? Nós somos muito gratos a Deus pelo pastor Davi Merck, sua esposa, a Carol, a maneira como eles têm sido usados por Deus. Eles têm um ministério que eu espero que vocês possam depois acessar os seus áudios sobre culto doméstico. É um trabalho extraordinário, orientações para os pais. E nós louvamos a Deus, pastor, pela sua presença entre nós, aquilo que o Senhor vai trazer. E esse assunto do evangelho puro, o evangelho verdadeiro, tem que começar com o evangelho. Que Deus possa usá-lo e abençoá-lo grandemente. Vou pedir que o Júnior ore, Júnior. Primeiro orando para que, dos que estão aqui presentes, possamos ter mais obreiros entre vocês, junto conosco, com esse compromisso de levar as crianças para Jesus. E em seguida, que Deus abençoe muito o pastor Davi. Amém. Boa noite. Vamos nos colocar em pé? Vamos, em reverência ao nosso Deus, elevar a Ele as nossas vozes em oração e pedir que Ele nos abençoe. Graças a Deus por todos que estamos aqui, que Deus trouxe todos em paz. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te louvar, Senhor, e te agradecer. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe cada pessoa aqui em segurança. Nós te louvamos pela vida de cada um. Se porventura alguém ainda está a caminho, Deus, que o Senhor os traga em segurança. Amém. Deus, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante da presença do Senhor e pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial. Amém. Deus, o Senhor conhece cada pessoa que se faz presente aqui. O Senhor sabe do projeto, o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor, de 80 campos. Deus, então, em nome de Jesus, o chamado vem do Senhor. Amém. Desperta corações aqui nesta noite, ao longo desse congresso, Pai, pessoas para trabalhar para a obra do Senhor. Amém. Que privilégio. E, de uma forma muito especial, queremos colocar a vida do pastor Davi na tua presença. Deus, que o Senhor possa usá-lo de forma poderosa e falar aos nossos corações e nos desafiar para a obra do Senhor. Amém. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Pode se assentar.
Todo ano, um dos pontos altos do ano para mim é participar desse congresso. Já nos últimos 4, 5 anos, se eu não me engano, pela graça do Senhor, trabalhando com um grupo tão seleto, de pessoas que alcançam, pessoas tão seletas, da janela 414, para alguns aqui no Brasil, talvez janela 420, 425, aquela faixa etária, em que a maioria de nós abraça Jesus como nosso Salvador. Então esse grupo aqui representa para mim uma possibilidade, um potencial tão grande, de alcançar tantas pessoas. Então esses momentos aqui são sagrados. Eu fico o ano todo trabalhando, pensando, orando sobre o tema que sempre o pastor Gilberto, a equipe passa para nós, e esse ano, talvez com uma paixão excepcional. Porque afinal de contas, todos nós estamos aqui por causa do Evangelho, mas acima disso, por causa da pessoa de Jesus. Só que muitas vezes nós esquecemos disso. E há muitas razões por trás disso, nós vamos trabalhar um pouco nesta noite. Mas para começarmos bem, para terminarmos bem, nós precisamos começar bem. Eu estou naquela fase agora, planejando talvez os últimos 20 anos do meu ministério. Já 32 anos aqui no Brasil, viemos em 1987 trabalhar no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Eu vou nos apresentar rapidamente daqui a pouco. Mas a preocupação cresce agora, nessa fase da vida de querer terminar bem. Mas precisamos reconhecer que ninguém termina bem que não começa bem. E nós começamos bem com o próprio Evangelho. No meu caso, foi como criança de 5 aninhos de idade, quando a tia Beth, na classe de escola bíblica dominical da nossa pequena igreja, me desafiou com o Evangelho de Cristo Jesus, o fato de que eu, como criança de 5 anos, era miserável pecador, que eu precisava de um Salvador, e o nome dele era Jesus Cristo. Eu era meio crânio na época, e eu falei para a professora Betinha, me dá uma semana para refletir a respeito. Mas naquela semana o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coraçãozinho. E eu voltei para ela e falei para a tia Beth, eu quero Jesus na minha vida. Isso mudou tudo. 5 aninhos de idade. E já naquela época eu lembro a mão do Senhor pairando sobre mim, já me chamando para a obra dele de alguma forma, com 5 anos de idade. Você trabalha com pessoas assim, você tem crianças da sua família, seus netos que são assim. Mas hoje nós queremos voltar para o verdadeiro Evangelho. Eu sei que você já sabe. Mas há tantos concorrentes, tantas ênfases ministeriais, tantos programas, tantas atividades, tantas coisas boas, que às vezes nós esquecemos do essencial. E esse vai ser o nosso assunto nessa noite. Eu estou me escondendo de você. Eu vi. Deixa eu falar rapidamente, uma pequena palavra de propaganda, talvez. Eu sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde a nossa querida Sati estudou 53 anos atrás, se eu não me engano, né, Sati? Da primeira turma, 55 anos atrás. Tem vários outros ex-alunos, inclusive vários dos palestrantes aqui, dos workshops, são ex-alunos da nossa escola. Temos uma mesa lá fora, entre as pulseiras e o mato piba. Não gostei nada dessa palavra. Eu sou pastor, um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia. É piba. Eu vejo assim, mato piba. Que é isso? Meu filho, ano que vem, vai assumir a presidência da igreja, junto com outros 2 pastores, um triunvirato, substituindo o pastor titular, que está lá há 40 anos. Eu não gosto nada desse negócio de mato piba, não. Mas entre as 2 mesas, tem uma mesa lá com um monte de propagandas, ilustrando, falando sobre os nossos cursos. Alguns em particular, o CLD, tem uma brochura
amarela, dourada aqui. É um curso de 1 ano para transformar a vida do jovem. Todos os nossos 6 filhos. Pode falar já. Bom, alguns de vocês já conhecem a gente, né? Mas temos 6 filhos, todos fizeram esse curso. Mesmo que nós fizéssemos todas as noites em casa, ao longo de todos os anos, um culto doméstico com nossos filhos, catequismo com nossos filhos, doutrinamento, estudo do livro de Provérbios, que é um manual de treinamento do lar, fizemos tudo isso. Mas antes de irem para a faculdade, onde seriam inundados com teorias seculares, evolucionais e tudo mais, fizeram 1 ano de estudo bíblico, de treinamento em evangelismo, treinamento com crianças e tudo mais. Lá na mesa tem informação sobre isso, sobre o curso ministerial, sobre estância, acampamento e tudo isso. Já falei, mas sou um dos pastores, já há 32 anos, na primeira igreja batista de Atibaia, e o ano que vem teremos o privilégio de ter o nosso filho primogênito, liderando a equipe. Tem 2 outros pastores com ele, mais 9 pastores na igreja, que tem um ministério que alguns conhecem, chamado Prega a Palavra, um ministério que tem equipado pastores em todo o Brasil e fora do Brasil, a voltarem a pregar a palavra de Deus, e não o seu achômetro, expositivamente, versículo por versículo. E temos uma família também. E eu trouxe esse ano a minha esposa, porque eu vi tanta reclamação de vocês do ano passado, porque eu não trouxe a minha esposa. Ela vai me ajudar daqui a pouco na nossa palestra. Carol, nós somos casados há 37 anos, pela graça de Deus, 6 filhos. Pastor, parece que cada ano que eu venho tem mais 4 netos. Agora são 15 netos, e já mais 2 previstos para o ano que vem, vão ser 17 netos. Vocês acham que nós não gostamos de criança? Eu não sei se é só por isso que nos convidam para estar aqui. Pela graça de Deus, vários deles envolvidos no ministério, 2 são pastores, a nossa filha é casada com o pastor, e todos envolvidos em suas igrejas. E última palavra de propaganda antes de entrarmos no texto. O pastor mencionou os áudios, de fato é um canal de YouTube que começou no dia 1º de outubro. Nós não somos youtubers, essa não é a nossa geração, nossa praia, mas aceitamos esse desafio. Temos produzido vários livros e nós usamos o dinheiro dos livros para investir em missões e em ministérios, inclusive esse canal. Eu quero desafiá-los, você que trabalha com isso. Estou esperando desde outubro esse momento para fazer essa promoção. O canal YouTube chamado Palavra e Família é para pais com crianças, avós com netos e quem trabalha com esses grupos e essas crianças. Até agora, mais de 20 programas foram ao ar cada terça e cada sábado, em que nós respondemos em 10 minutos, em forma de entrevista, em que nós seguimos o princípio de Tito 2, em que as mulheres mais velhas ensinam as mais jovens. Eu dou a parte bíblica, a explicação, e a minha esposa entra com toda a sabedoria que ela tem ao longo desses anos, com respostas objetivas e bíblicas e práticas. Alguns dos programas, o pastor mencionou, mas um dos mais assistidos até agora, o que é o culto doméstico. Outros, vida a 2 e a criação dos filhos. Filhocentrismo. Como alcançar o coração da criança, nosso foco nesta noite. Trabalho e mesada, o dedo duro. Criancice, rebeldia. Mentira, birra. Essa aqui talvez um dos programas mais populares. Meu marido não ajuda em nada. Muitos estão procurando. Timidez, filhos ingratos, falando sobre aquilo, a sexualidade. E agora, fizemos tudo errado. Últimos programas sobre o mundo digital, terça-feira, participação de festas mundanas, princípios bíblicos, não é resposta. E amanhã sai um novo programa sobre tradições
natalinas. Então, eu encorajo você, Palavra e Família, hoje à noite você já vai ver, porque quando eu cheguei aqui, faltava 3 inscritos para fecharem 3.000, pastor, eu estava esperando que alguém aqui durante a palestra fizesse isso, eu voltasse para o quarto, já tem 3.000, tá bom? Já tem, quem foi? Foi você? Não era para entrar agora. Obrigado. Vamos tratar do nosso tema tão importante, o Evangelho puro. 2 Timóteo 2,15 é muito conhecido por todos, eu creio. Procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Por que não? Porque maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar bem vem de um termo grego que significa literalmente cortar direito. Quando eu ensino meus alunos de homilética, pregação do seminário, eu levo do meu pomar um pocã. Porque essa ideia, você enfia o dedo num pocã delicioso, suculento, você abre e entrega gomos para as pessoas. Nós somos chamados, nós seremos avaliados como professores com dupla avaliação, diz Tiago capítulo 3, versículo 1, pela maneira que nós abrimos direito a essa palavra. Para isso nós temos que saber qual é o tema dessa palavra, qual é o foco dessa palavra, e esse é o nosso assunto hoje à noite. O nosso privilégio como pregadores do Evangelho é equipar, preparar o povo de Deus, porque cada um de nós um dia comparecerá diante do bema de Cristo. Eu imagino, entendo, espero que nós todos aqui já conheçamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós não vamos para o grande trono branco, isso é para os bodes. Mas nós vamos sim nos comparecer diante do bema de Cristo, não para responder pelos pecados, isso já foi resolvido na cruz. Mas sim para ter nossas obras passadas, e agora nós seremos ou não envergonhados, premiados ou não, pela maneira pela qual nós abrimos essa palavra. Procura-se então, obreiros aprovados, que ministram para crianças, a partir do Evangelho puro, e agora a frase-chave, focado em Cristo. Esse é o seu compromisso? O Evangelho puro, que exalta a Cristo e diminui o homem, inclusive a criança. Eu não estou falando em rebaixamento de crianças, mas certamente não estou falando de inflar a autoestima, entre aspas, a autoestima da criança, para que vá cambaleando para o inferno, se sentindo muito bem consigo mesmo. Obrigado. Essa não é nossa tarefa. Mas muitos hoje estão confusos, e essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Historicamente, muitos ministérios voltados para crianças têm sido moralísticos. Pode já avançar, colocar o slide aqui, por favor. Têm sido moralísticos e antropocêntricos, em vez de ser cristocêntricos e comprometidos com o Evangelho. Isso aqui é muita coisa. Eu esqueci de falar. Eu não sei o que aconteceu, pastor Gilberto não sabe. Eu mandei todo o meu esboço em outubro, e por algum motivo não chegou. Então, eles já se comprometeram a enviar para todos vocês. Tem 5 páginas de anotações, porque eu sei que vai ser muito difícil anotar tudo isso. Os slides também eu repasso, tá bom? Então, vocês vão receber tudo isso. Deixa eu repetir, historicamente, muitos ministérios voltados para crianças têm sido moralísticos, princípios morais. Davi, o que você tem contra? Eu vou explicar. E antropocêntricos, centrados no homem, versus cristocêntricos,
e comprometidos com o Evangelho de Jesus. Essa é uma grande preocupação. Deixa eu contar 2 estudos de caso. O primeiro vem de um livro que eu uso como livro-texto em matérias para pregadores expositivos. Chama-se Pregação Cristocêntrica, pelo autor Bryan Chapell. Ele conta uma história, muitos anos atrás, quando era professor de jovens pregadores. Ele tocou uma fita cassete para seus jovens pregadores, alunos seminaristas. E pediu para os alunos, como eu faço também, avaliarem as técnicas, oratória, retórica, argumento, uso do texto bíblico desse jovem, desse pregador. Os alunos ficaram maravilhados. O pregador seguia todas as regras, direitinho. Deram nota 10 para ele. Mas no final da aula, o pastor, o professor da matéria, o Bryan Chapell, revelou que o pregador era o líder de uma das maiores seitas anticristãs da cidade. O problema não estava naquilo que ele falava, mas no que ele não falava. Isso me leva a uma conclusão. Se a nossa mensagem for aceitável numa sinagoga judaica, mesquita muçulmana, ou até mesmo num templo dos mormons, então não é distintamente cristã, e será focada no homem e não em Cristo e o Evangelho. Esse é um ponto extremamente polêmico, eu espero não assustar demais alguns de vocês, porque dentro dessa mensagem eu me vejo muitas vezes, ministrando mensagens, dando aulas, falando para crianças, e no final eu penso, mas tudo que eu falei, eu poderia ter falado numa sinagoga. Os mormons teriam aplaudido. Eu e minha esposa ministramos na área de família, o ano todo, em todo o Brasil e fora. Princípios morais sobre a família. Muito importante. Mas é focado em Cristo? Ou é o homem que, pela sua própria força, vai fazer melhor, vai pular mais alto? Essa mensagem é distintamente cristã, e se não é, eu quero propor para vocês, não tem vez no nosso ministério. Mas deixa eu contar outra história, agora mais pessoal, que aconteceu mesmo comigo, vários anos atrás. Nossa família passou um tempo de divulgação nas igrejas que nos sustentam aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e Canadá. E nossos filhos que haviam feito homeschool aqui no Brasil, a minha esposa levou até o final do colégio todos os nossos filhos. Mas eles tiveram 1 ano numa escola evangélica lá nos Estados Unidos. Recebemos muita bolsa, mas em troca, eu precisava ser tipo capelão da escola. Eu estava preparando uma devocional para uma capela de crianças do 1º, 2º, 3º ano. O que eu vou falar para essas crianças? Já sei. Provérbios 15, versículo 1. Você conhece o texto? Resposta branda a crianças desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Criança, lá no recreio, lá no playground da escola, se seu amiguinho te der um chute na canela, você não vai devolver ou falar da mãe dele. Resposta branda. Entenderam? Sim, tio, entendemos. Foi quando caiu a ficha. Aquela mensagem moral, bíblica até, eu poderia passado para a esquina, para a sinagoga e ministrado para as crianças judaicas sem problema nenhum. O muçulmano provavelmente teria me abraçado depois de ouvir aquela mensagem.
Era uma mensagem moralística que não tinha absolutamente nada de Cristo. Ah, Davi, você está sendo xiita? Espera aí. Nós vamos trabalhar isso à luz das Escrituras. Ensinar as Escrituras, sem apontar para Cristo e seu Evangelho. É ensinar uma mensagem subcristã. Eu não falo anticristã. Você já fez isso, eu já fiz isso com muitas histórias bíblicas até. Mas eu quero encorajá-lo a manter o foco em Cristo Evangelho, tanto para a salvação da criança, como para a santificação. O Evangelho é tudo. Jesus é tudo. Amém? Ministrar como se Jesus não tivesse vindo, é ignorar o quadro maior, ou seja, o contexto maior das Escrituras. Eu aprendi no seminário, mestrado em teologia, fiz doutorado. Você interpreta Levítico assim, olhando para Levítico. Eu digo não. Eu não entendo Levítico se eu não estudo Hebreus. Tudo isso foi escrito como exemplo, sim, para proveito nosso, mas para apontar para aquele que é o único capaz de resolver o problema do homem. Deixa eu dar alguns exemplos disso. Desculpa, antecipei demais. O pressuposto por trás de tudo isso é o texto que nós conhecemos. Vamos ler juntos. O texto de 2 Timóteo também, logo depois de manejar bem a palavra da verdade, o que o apóstolo diz é o propósito das Escrituras. Juntos, todos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O que eu aprendo desse texto? Chave. É que todo o texto da palavra de Deus, desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, incluindo as genealogias, as histórias bíblicas, de alguma forma foi incluída no cânon bíblico, justamente para nós sermos mais parecidos com Jesus. Romanos 8 nos lembra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, que amam a Deus. Mas o próximo versículo explica qual é o bem: para sermos conformes à imagem do seu Filho. Deus é mais glorificado em nós e em nossas crianças quando somos mais parecidos com Jesus. Todas as Escrituras apontam para Jesus, ou direta ou indiretamente. Diretamente pelo Evangelho, indiretamente mostrando as lacunas do meu coração, que não parecem Jesus Cristo. Podemos chamar isso de ministério cristo-icônico. Eikon, na língua grega, significa imagem. A pergunta: nosso ensino, nossas lições bíblicas estão exaltando homens como heróis? Estão inflando a autoimagem e a autoestima dos nossos filhos? Ou estão revelando, expondo os buracos do coração que todos nós temos e depois levando todos até Cristo Jesus? Um filme antigo, evangélico, chamado A Jornada. Quantos já lembram desse filme? Em 2002 saiu em cartaz, talvez ainda achem algumas locadoras. Se você conseguir, você precisa, depois dessa palestra, assistir. Eu não vou estragar toda a história, mas conta-se a história de um professor de seminário de 1890 e alguma coisa. E esse professor escreve um texto, um manuscrito, sobre a importância de ministrarmos princípios morais na vida das crianças em rede pública. Todos os professores aprovam, endossam o livro, menos um. Esse professor tem uma máquina de tempo dentro da sua casa. Ele convida o autor a viajar para nossos dias com ele.
E ele descobre, quando se ensina princípios morais, sem destronizar o homem, e exaltar a Cristo como a única autoridade suficiente para dar essas regras, e fazer com que nós cumpramos as ordens bíblicas, o resultado disso, ele fica espantado ao ver o nosso mundo, em que pessoas usam o nome de Deus de forma leviana. É que no cinema eles passam imagens de imoralidade. 2 jovens não são casados e se beijam. Coisas que são corriqueiras para nós. Quando se tira Jesus e a sua autoridade do centro do Evangelho, o moralismo por si só é capaz de criar diabos mais espertos e mais bonzinhos, mas não filhos de Deus. O perigo do moralismo, quando nós ensinamos princípios morais, como se a criança por si só fosse capaz de atingir a meta, nós diminuímos o padrão divino, minamos a autoridade bíblica, e exaltamos o homem que se torna sábio aos seus próprios olhos e não precisa de Jesus. Vocês podem projetar esse slide? Quero mostrar de novo. Quando ensinamos princípios morais, como se a criança fosse capaz por si mesma de atingir a meta, acabamos diminuindo o padrão divino, porque a criança consegue atingir essa meta. Minamos a autoridade bíblica, exaltamos o homem que se torna sábio aos seus próprios olhos e não precisa de Jesus. Olha para esse gráfico. Vamos dar algumas ilustrações. Eu vou começar a mexer agora. O pastor Gilberto já nos convidou para o ano que vem, mas eu acho que ele vai se arrepender. Não sei. Caim e Abel. Vamos contar essa história para as crianças? O que é que moralismo faz? Crianças, seja como Abel. E dá o melhor que você tem para o Senhor. Não seja como Caim, brigou com seu irmãozinho. Tem algo de errado? Não. É bíblico? É. É suficiente? Não. Davi e Golias, essa é clássico. Tenha coragem como Davi. Derrube os gigantes em sua vida, meu. O menininho e os pães. Veja o que Deus pode fazer com um menino desprendido. Coloque tudo que você tem, criança, nas mãos de Deus e veja o milagre acontecer. Amém. Quem estava dormindo já? Amém, amém, amém. Quem não ministrou uma lição assim? Não é errado, mas não é completado. Zaqueu, seja como Zaqueu, ele buscou Jesus mesmo sendo baixinho, então todos os baixinhos digam amém, amém. Meus amigos, irmãos e irmãs, claro que essas histórias foram escritas para nosso exemplo, mas a ideia é que todos os heróis da Bíblia apontam para o herói que é Jesus. As virtudes de caráter, a Bíblia não pinta retrato de pessoas sem pés de barro igual a gente. Eu não sou Abel, eu sou Caim. Eu não sou Davi, eu sou um soldado covarde, tremendo diante de Golias. Eu diria que eu não sou Zaqueu, mas eu sou baixinho mesmo, então eu acho que não adianta. No fim, nas Escrituras, o homem não é o herói. E se nós ministramos para as crianças, você tem que fazer isso, tem que estufar o seu peito e enfrentar o gigante da sua vida. Não! Precisamos de um campeão. Precisamos de Jesus para a salvação e para a santificação. Isso nos leva para duas teses
que eu quero desenvolver nos momentos que ainda temos. Em primeiro lugar, o evangelho puro começa expondo a necessidade que a criança tem de Cristo. Ah, mas Davi, meus filhos, minhas crianças já sabem disso. Não sabem. E se sabem hoje, amanhã não. Segundo, o evangelho puro aponta para Cristo como a única solução para o problema do coração. Esse é o evangelho. As más notícias e as boas notícias. O nosso trabalho que começa bem, começa com o evangelho puro, que é assim mesmo. Então vamos trabalhar esses dois temas rapidamente. Parte disso nós já falamos em outras vezes aqui, e eu não paro de falar e não canso de falar, porque a essência de tudo, ministrar o evangelho é falar as mesmas coisas de formas diferentes para renovar a nossa mente. O evangelho puro expõe a necessidade que a criança tem de Cristo. O nosso alvo não é condicionar comportamento. Não é controlar a criança com nosso controle remoto para fazer o que nós queremos que faça, pelo menos enquanto tem pilha. Nosso alvo não é criar um laboratório com ratinho e hamster numa roda viva, que nós condicionamos, a gente fala pula e a criança diz até que altura. Nosso alvo não é inflar a suposta autoimagem, autoestima da criança. Tudo isso que nós ouvimos todos os dias no nosso mundo. Quase todas as filosofias, metodologias educacionais não são do evangelho. São comportamentalistas. Encaram a criança como o filósofo John Locke, séculos atrás, como o que ele chamava de uma tábula rasa. Um quadro em branco, e basta você simplesmente escrever, condicionar o que você quer. Para outros, a criança é o centro de toda a sapiência, sabedoria. Basta você deixar a criança achar o seu caminho. Meus amigos, essas teorias não são bíblicas. A palavra de Deus deixa muito claro. O problema é do coração, inclusive das crianças. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu gosto muito do texto de Jó. Você lembra? Jó capítulo 1. O livro de Jó, para exaltar um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Diz que papai Jó, e talvez nessa época já vovô Jó, oferecia holocaustos pelos seus filhos, mas intercedia por eles, já criados, filhos adultos. No final diz, ele disse, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Aonde? Aonde? Desde aquela época, o foco, a preocupação de todo pai, de todo tio, de todo avô, de toda avó, de todo trabalhador, de todo obreiro, toda obreira que ministra na vida das crianças, é alcançar o centro de controle, que a Bíblia chama de coração. E você sabe por quê? Em primeiro lugar, porque as crianças já nascem tortas, desviadas. Precisam ser ganhas para Jesus. Desculpa, eu vou falar pela quarta vez, se eu não me engano, porque essas ondas mais psicológicas do que bíblicas norteiam o ministério com crianças hoje. Não fale para a criança que vai para o inferno. Não fale para a criança que tem uma natureza pecaminosa. Não pode falar para a criança que pecou. Nós temos que inflar a autoestima da criança, e você cria uma pessoa sábia aos seus próprios olhos, que vai cambaleando para o inferno como o diabo mais esperto. A Bíblia diz, é estutícia, que é pecado em Provérbios.
está amarrada, ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Falar disso hoje em dia, você corre risco de processo. Lá em casa, melhor método de evangelismo, foi pegar uma vara de bambu, nós estamos vendendo lá fora, 3 por R$5. E escrevemos João 3,16 para deixar uma tatuagem no lugar apropriado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sabe o que fala? A disciplina corporal, uma dor homeopática, controlada, tem muitas qualificações que eu não tenho tempo hoje para trabalhar. Estimula o nervo espiritual, me desculpa, senhores, que vai do bumbum até o coração. E quando você estimula aquele nervo, cai a ficha, a criança entende, eu sou um miserável pecador, quem me livrará dessa morte? E a resposta é Jesus. Eu nasci na iniquidade, gostaríamos que os filhos nascessem desse jeito, autolimpeza, seja fofo, busca, dorma agora, liga, desliga. Mas a palavra diz que desde o momento de se tornar um ser humano, a natureza pecaminosa nos acompanha. Foi nesse congresso, Sati, acho que 2 anos atrás, eu tinha esquecido desse versículo, desde então eu incluo em todas as palestras, você usou em uma das suas palestras, workshops, Salmo 58, desviam-se os ímpios, desde a sua concepção. Esse é o problema da criança, e nós somos instrumentos de forma homeopática, de revelar, sermos espelhos na vida dos filhos. Nascem, já se desencaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha, veneno, semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante encantos. Sabe o que nós somos? No ministério com as crianças. Nós somos técnicos de raio-x. A palavra de Deus expõe o coração. É uma tomografia espiritual. A palavra é como espada de 2 gumes. Amém, irmão? É poderosa a palavra, mas a ideia do texto é que essa palavra detona, acaba com você indo e acaba voltando. Corta tudo, expõe o coração. E esse é o nosso ministério. Em segundo lugar, nós temos que entender, o evangelho puro expõe a necessidade do coração, mas Deus nos chama para fazer isso. Para revelar para a criança o seu coração. Por isso o pai em Provérbios diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O pai em Efésios, e vocês pais, o termo aqui masculino, pateres, é direcionado especialmente para o líder, pastor, sacerdote do lar. Não provoquem seus filhos à ira, ou seja, ao pecado em Efésios, mas criem-nos na disciplina que revela o coração e na admoestação do Senhor. Alguns anos atrás eu pedi para minha esposa compartilhar algo que nós vamos repetir aqui, porque é o centro de tudo que nós ensinamos nesse ministério com crianças. É a resposta à pergunta: como nós podemos alcançar o coração dos nossos filhos? Não é uma fórmula mágica, mas são princípios que resumem o evangelho puro. Eu vou deixar essa mãe, essa avó, eu não me conformo ao fato, o pastor, de ser casado com a avó. Eu não entendo como isso aconteceu, mas acho que eu sou avô também. Por favor, compartilhe conosco. Em primeiro lugar, precisamos mostrar o alto padrão da santidade ou da obediência, o que Deus exige. E vocês vão concordar comigo que o padrão de Deus é extremamente alto. Vocês lembram do versículo, sede perfeito como é o vosso Pai Celeste? Não sei se alguém já atingiu essa meta. Mas o padrão de obediência que precisamos ensinar para os nossos filhos também é extremamente alto.
Porque obediência bíblica tem 3 características. Em primeiro lugar, a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você falou uma vez em tom normal de voz e o seu filho deveria obedecer. Lembra quando Deus tirou o povo de Israel do Egito? Eles atravessaram o deserto, estavam prestes a entrar e Deus falou, suba e vocês vão conquistar a terra. E eles ficaram com medo, falando, não, nós não vamos subir. Ele falou, então, 40 anos no deserto. Igual a gente, quando a gente dá disciplina para os filhos, não, agora eu vou. Não, era uma vez, já era tarde. A segunda característica da obediência bíblica é que ela é inteira, é por completo. Quando Deus deu uma ordem para o rei Saul de acabar por completo os amalequitas, era tudo. Mas ele teve uma ideia melhor, ele poupou o rei, o melhor do gado e tudo, e foi pecado suficiente para Deus retirar o reinado do rei Saul. E a terceira característica da obediência é mais difícil ainda, porque a obediência bíblica é interna, é de coração. É com a atitude correta, com um sorriso no rosto. Jesus mesmo falou, esse povo me louva com teus lábios, mas seu coração está longe de mim. Bom, você olha para essas características e pensa, existe isso daí? Algum lugar na terra, criança que obedece dessa forma? E eu estou aqui para acalmar vocês e falar para vocês, isso daqui não é difícil. É impossível. Eu vi, alguns de vocês estavam querendo me matar agora. É impossível isso daqui. Nossos filhos não conseguem obedecer dessa forma. Nós não conseguimos obedecer dessa forma. Então, nós que somos adultos, lógicos, pensamos mais ou menos assim, não faz sentido eu exigir algo impossível para o meu filho. Então, o que eu faço? Eu diminuo até uma altura em que meu filho faz por si mesmo. Então, eu falo uma vez, eu falo segunda vez, falo, estou contando, 1, 2, 3. Ele vai. E era para guardar os brinquedos no quarto, ele pegou uma boa parte delas. Ficou um atrás da porta, outro embaixo da cama, mas já ajudou bastante. E ele não xingou, não bateu pé, só fez assim. Mas está bem melhor do que as outras crianças da igreja, do meu prédio, do meu bairro, e eu aceito isso como obediência. Qual o problema? Quando nós diminuímos o padrão de Deus até uma altura em que nosso filho, por si mesmo, é capaz de atingir, ele não precisa de Jesus. Ele acha que está atingindo a meta. E ele se torna sábio aos seus próprios olhos. Mas quando insistimos na obediência imediata, inteira e interna, em algum momento, nossos filhos vão cair numa frustração e vão falar, mãe, não dá, eu não consigo. E é nessa hora, então, nós mostramos para eles, você não consegue. Vocês não conseguem atingir essa meta. Então, nós apontamos a incapacidade deles de atingirem a meta de Deus. E então, nós mostramos a cruz de Cristo, que é a solução. Uma vez que o meu filho vê a verdadeira necessidade do coração dele, por ser incapaz de atingir a meta de Deus, nós, então, apontamos a solução, que é a salvação em Cristo. Mesmo depois de salvo, ele não consegue, mas é o mesmo processo. Na santificação, filho, você não consegue, mas Jesus quer viver sua vida através de você. E nós ajudamos, então, o nosso filho a crescer na dependência de Jesus. Podem bater palma, que todo mundo faz isso quando ela fala. Eu fico indignado, eu falo 6 horas, 7 horas, ela fala 10 minutos, todo mundo bate palma, então fique à vontade, a gente briga sobre isso em casa. Gente, não é suficiente ver o coração, nossa primeira tese, sem apontar para Cristo. Eu tenho alunos, pessoas da igreja, acham que uma mensagem poderosa detona, acaba com todo mundo. Não, isso é do inferno. O diabo faz isso.
O primeiro passo do Evangelho são sim as más notícias, apontamos o coração, levamos a criança a entender sua necessidade, mas sempre terminamos nas boas novas de Cristo Jesus. Porque Ele está esculpindo a imagem dEle em nós. 2 Coríntios diz, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o Pai, o fez pecado, imundícia, sujeira, pendurado nu, na cruz do Calvário, absorvendo a justa ira de Deus contra o nosso pecado. Jesus absorveu o aguilhão da morte para nós não morrermos. E para nos fazer a justiça de Deus, esse é o Evangelho. Não se cansa disso. Não é só para os descrentes, é para todos nós. Vamos tentar ilustrar isso um pouquinho. Alguns já talvez viram isso, mas no nosso ministério, com as crianças, vamos imaginar, vamos ficar aqui mais desse lado. O Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, usa a palavra como martelo, como diz o livro de Jeremias, que esmiuça a pedra do coração. Ele usa nós como pais, avós, professores, Ele também usa as circunstâncias, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. Que bem? O bem de nos conformar à imagem de Cristo Jesus, o caráter de Cristo, que acima de tudo, é uma vida outrocêntrica. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus usa nós como pais e professores. Como técnicos de raio-x, usando a palavra para revelar tudo que não parece a imagem do seu Filho amado. Ele tira com essa palavra, não é através de profecias, visões, sopro do Espírito, mas sim pela sua palavra. Tudo nesse bloco de granito, mármore, que ainda não parece Jesus. Essa maneira de visualizar o que nós fazemos nesse ministério. Essa é a nossa primeira tese de duas, e vamos agora fechar com as boas novas. O Evangelho puro, as histórias da Bíblia, as lições da Bíblia, expõem a necessidade, mas agora apontam para Jesus como a única solução. Para isso eu quero construir um argumento. Vai ser rápido, não teremos tempo para olhar para os textos todos, pelo menos. Eu quero nos lembrar da centralidade da pessoa de Jesus em nosso ensino nas Escrituras, através de 7 argumentos cumulativos para o nosso ministério. O Evangelho puro aponta para Cristo, começando com o ministério de João Batista. João era como que nem aqueles trabalhadores da estrada, da rodovia, que vão, bom, talvez na sua cidade, como na nossa, não fazem isso muito, mas vão preenchendo os buracos na pista, que o Waze, nem sei por que o Waze nos avisa sobre isso, buraco na pista, buraco na pista, buraco na pista, buraco na pista, sempre tem buraco na pista, não precisa falar, mas João era o precursor. Ele ia adiante do grande rei, preenchendo os buracos, nivelando as lombadas. Mas João, no livro de João, capítulo 1, apontava sempre para Jesus. Convém que ele cresça, que eu diminua. Sabe o nosso problema? Muitas vezes, no ministério, a tentação do ministério de ser professor, pregador, seja que for, em vez de sermos amigos do noivo, preparando a noiva igreja, com enxoval, com vestiduras brancas para o dia do grande encontro com o seu noivo. Enquanto o noivo está preparando a mansão, nós é que estamos seduzindo a noiva.
seduzindo a noiva para nós mesmos, nossas palavras, nossa eloquência, nossa grandeza, nossa ambição. João, desde o ventre da mamãe, como nós agora lembramos na época de Natal, mamãe, Isabel, é ele, é ele, é ele. Até o final da sua vida, mesmo em períodos de dúvida, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Segundo argumento, para um ministério focado em Cristo e não somente princípios morais, quando nós estudamos os sermões, de Atos, descobrimos algo fascinante. Todos os sermões dos apóstolos culminam com uma grande declaração, o que nós chamamos em homilética de grande ideia, apontando para Cristo. Eu vou ler para vocês Atos 2, 36, primeiro sermão, Pentecostes. Termina Pedro falando assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, e aqui a grande ideia, Deus o fez Senhor e Cristo. Próximo sermão, capítulo 4, versículos 11 e 12, a mesma ideia. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O precedente dos apóstolos. João Batista, os apóstolos, terceiro argumento. O apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Olha o testemunho de Paulo. 1 Coríntios 2, 1 e 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O livro de Colossenses, talvez o livro mais cristocêntrico da Bíblia, um fato interessante. Nós encontramos em 95 versículos do livro de Colossenses, 79 referências à pessoa de Cristo. Se você fosse um professor de redação e o seu aluno entregasse um ensaio, repetindo o mesmo nome 79 vezes em 95 sentenças, seria reprovado com certeza. O apóstolo Paulo foi bitolado, mas no bom sentido. Deixa eu confessar algo para vocês. Eu já resolvi faz tempo. Se eu errar em meu ministério, eu vou errar rebaixando o homem e exaltando Jesus. Eu quero dar minha vida para isso. Eu acho que não erra. Deixa eu mostrar outro fato fascinante. Esse é um desafio quando você voltar para seu quarto depois de assistir alguns programas do YouTube Palavra e Família. 1 Coríntios, igreja dividida, porque igreja sem visão do Cristo ressurreto é candidato para divisão. Quando Jesus não é o foco, paixão pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus, não é o centro, nós começamos a brigar sobre a cor da cortina da cantina, bobeiras. Sabe o que é fascinante? Se você ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 10, e vai contando quantas vezes Paulo menciona o nome de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, 12 vezes em 9 versículos, Paulo diz isso, e depois no versículo 10 ele termina dizendo, rogo-vos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. O que seria a mesma coisa? Jesus. O que ele já falou 12 vezes, agora 13. Que não haja entre vós divisões.
Antes sejais inteiramente unidos, da mesma disposição mental, no mesmo parecer. Igreja sem visão do Cristo ressurreto é candidato para divisão. João, os apóstolos, o apóstolo Paulo, mas olha para esse texto em Efésios. Certa vez eu perguntei para meu grande e saudoso amigo Carlos Oswaldo Pinto: Doutor Carlos, na sua opinião, grande teólogo, qual é o versículo-chave da Bíblia toda? Eu esperava algo do tipo João 3,16, 1,12, mas ele respondeu Efésios 1:10. Efésios 1:10 diz isso, que o propósito de Deus Pai é fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, o propósito de Deus Pai nesse universo é glorificar o seu Filho Jesus. Eu quero fazer isso no meu ministério. 5 argumentos. Essa missão do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi enviado para a nossa terra para exaltar a si mesmo. O Espírito Santo é Deus, é digno de louvor, mas a função dele, o que causa mais alegria no Espírito Santo de Deus, é nos lembrar das palavras de Jesus e exaltar a pessoa de Jesus. João Batista, os apóstolos, Paulo, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus. Lembra a história de Emaús? A primeira Páscoa. 2 discípulos caminhando com o recém-defunto Jesus, e ele tem mais energia do que eles têm, mesmo tendo passado algumas noites no túmulo, cabisbaixos, tristes, ironicamente perguntam para Jesus: és tu o único que não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Mas Jesus foi o único que sabia. E Jesus começa a abrir as Escrituras e fala de si mesmo em todas as Escrituras. Os escritos, os salmos, os profetas. E ele diz tudo isso, falava a respeito de Cristo Messias. Seus corações queimam porque pela primeira vez tudo entra nos eixos, eles entendem que as Escrituras todas falam de Jesus. Mas tem um último argumento. Em prol de um evangelho puro, até com as crianças, que diminui o homem e exalta Cristo, o evangelho puro. A estratégia de Satanás. Os seus mísseis inflamados, dardos, são direcionados principalmente contra a cristologia. Mal havia Jesus ter sido assunto ao céu, e as heresias cristológicas já começaram. Eu creio que Satanás está nem aí com escatologia, se você é primilenista, pós-milenista, tudo isso. Talvez ele se importe um pouco, mas ao longo da história, quase todas as aberrações, heresias, focam no Evangelho e na centralidade de Jesus. Quando o inimigo sempre ataca o mesmo ponto do país, você sabe que tem algo importante ali. Olha comigo. O resumo. João Batista, os apóstolos, Paulo, o Espírito Santo, Deus Pai, o próprio Cristo, e Satanás do contra. Isso me leva a uma conclusão. O nosso alvo no ministério com crianças
é destronizar o eu e exaltar a Cristo pela explicação clara do evangelho de salvação e santificação também. Eu não quero errar no meu ministério. Eu não estou falando em torcer textos, pegar Davi e Golias e falar de cada uma das 5 pedras e sendo um tipo de alguma coisa. Não, não é isso. Não precisa fazer disso. Nada disso. Mas o que precisamos fazer é mostrar para as crianças, você não é Davi, só tem um herói como Davi, que foi Jesus. Agora Jesus quer viver a vida dele através de você criança, mas para isso você tem que saber, você é um covarde soldado, tremendo lá diante do gigante, mas Jesus quer transformar a sua vida, Ele quer fazer com que você seja parecido com Jesus. Você não é Abel, você é Caim, mas Deus pode te fazer um Abel, dando o melhor que você tem para Jesus, para Ele, depois de transformar o seu coração e fazer com que você dependa todos os dias dEle. Você não é um Zaqueu, porque nós todos somos arrogantes, e nós não vamos nos comportar como crianças, como Zaqueu, que tem a humildade, pré-requisito de entrar no reino dos céus. E assim nós vamos ministrar o evangelho puro, que começa com as más notícias. Esse é o esboço do livro de Romanos. O evangelho puro expõe a necessidade que a criança tem de Cristo e aponta para Cristo como a única solução. O que é o evangelho puro? Jesus Cristo morreu conforme as Escrituras, absorvendo a justa ira de Deus contra nosso pecado. Mas Ele ressuscitou, dando a prova de que o pecado foi acabado na pessoa de Jesus. Ele drenou o cálice da ira do seu Pai. E agora, para todos aqueles que o abraçam como seu único e suficiente Salvador, não há condenação nunca mais. E esse Evangelho não somente salva, mas santifica. Eu quero terminar contando uma história que eu ouvi pastor Gilberto contar e falou que eu que contei, e de fato eu contei a primeira vez. Talvez já ouviram, mas eu vou repetir e espero que o senhor não iria falar outra vez aqui. Naquela mesma escola onde nossos filhos estudaram aquele ano, que eu iria falar sobre resposta branda, desvio, furor. A diretora daquela escola tinha uma netinha de 5 anos de idade. Na época de Natal, na igreja deles, a netinha seria Maria numa peça teatral de Natal. E aconteceu que Maria estava com o boneco Jesus numa manjedoura, Josézinho ao lado. Entraram os camelos, algumas crianças vestidas de camelo. Entraram os magos, mesmo que fosse fora da época, os pastores, e logo o palco estava cheio. Chegou no final da peça, e a cortina foi se fechando, quando a pequena Maria netinha pegou o boneco Jesus pelas pernas e fez isso. Fechou a cortina, todo mundo aplaudiu e vovó perguntou para a sua neta: querida, não estava no script. Por que você fez aquilo? Indignada, a menina disse: vó, tinha tanto bicho e tanta coisa tomando o lugar de Jesus, que eu precisava levantá-lo. Meus amigos, tem tanto bicho, tem tanto programa, tanta atividade. Não se esqueça de levantar Jesus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque é tão fácil esquecermos. Ajuda-nos a começar bem com o evangelho puro, que desmonta o homem
e o remonta, apontando para Cristo. Amém. Eu queria que você cantasse comigo uma música que diz assim: por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Por que a gente faz assim? É Libras, Jesus morreu. Você já creu que Jesus morreu no seu lugar? Tudo começa com o evangelho puro. Vamos cantar mais uma vez? Hoje, inclusive, o que se procura com crianças é entretenimento, é palhaçada, é imoralismo. Muito obrigado, pastor Davi, por trazer este assunto. E nós vamos sair pensando nisso. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Por que tem 3 cruzes no monte do Calvário? Jesus e 2? Um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? E o outro não creu. A humanidade se divide em 2 tipos: os que creem e os que não creem. De que lado você está? Mais uma vez, a gente termina. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Pode sair, mas você pode cantar. Por mim ressuscitou, vitória se ganhou. Boa noite para todos, bom final de noite.